Bom dia, irmãos. Graças e paz. Vamos ler a Bíblia? Abram em Provérbios 29, de 17 a 23. Eu estou usando a versão NVT, mas vocês podem usar o que vocês preferirem. Discipline seus filhos, e eles darão paz ao seu espírito e alegria a seu coração. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Para corrigir o servo é preciso mais do que palavras. Ainda que ele as entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos deu saúde. Obrigado por nos ter trazido à Tua casa em segurança nessa manhã. Te peço que o Senhor me dê sabedoria para conduzir esse estudo conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é com certa frequência que eu me pego pensando no quanto a Bíblia é um completo manual de instruções, que serve para todo tipo de assunto, para resolver todo tipo de problema e conflito, nos instruindo, inclusive, quando nós somos os oprimidos e também os opressores. Por outro lado, constatar isso, para mim, é um tanto triste, porque me leva a pensar que as mesmas soluções já existem há milhares de anos para os mesmos problemas e nada mudou, né? Tem quem diga que hoje o ser humano está muito pior, e isso é muito discutido, mas para mim o ser humano sempre foi igualmente ruim. Bem, graças a Deus a gente tem acesso fácil à palavra, que nos ensina conforme a vontade do Pai, aquele que é o detentor da verdade absoluta e quem capacitou e usou pessoas ao decorrer da história para escrever a sua vontade e também fazê-la resistir ao tempo. O livro de Provérbios, para mim, é um dos que mais parece, de fato, com um manual de instruções, porque ele trata sobre diversos temas de uma forma muito objetiva e muito rica ao mesmo tempo. Como assim? Em muitos capítulos, Salomão ele fala sobre um assunto num versículo, aí no próximo é outro assunto, no outro é um terceiro assunto, depois ele volta para o primeiro, e tudo isso sem perder a linha de raciocínio, né? É muito interessante. Claro que na época em que ele foi escrito não havia ainda essa divisão de versículos, de capítulos que a gente conhece hoje, e na verdade essa divisão só começou a acontecer lá no século XIII e foi sendo adaptado com o tempo, mas ainda assim, falar de uma forma tão objetiva e clara uma infinidade de assuntos que são usados ainda hoje, é algo que só Deus poderia fazer. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto que a gente leu agora há pouco, ele trata sobre muitos assuntos importantíssimos ao mesmo tempo, ainda que pareça falar sobre a mesma coisa, sabe? Eu vou dividir esse estudo por versículos, eu vou mostrar a aplicação prática que cada um deles pode nos trazer, e no final vocês vão ver que ele fala sobre coisas diferentes, mas ao mesmo tempo ele fala sobre a mesma coisa. É muito interessante. Eu vou até precisar da ajuda da projeção aí para deixar os versículos enquanto eu estiver falando. Vamos lá. Verso 17. Os líderes precisam orientar e corrigir. Vocês olharem o versículo aí, logo na primeira sentença do trecho, ele deixa a orientação direcionada para os pais. Mas a gente pode estender também para os líderes e para todo tipo de liderança, sejam líderes do lar, do trabalho, da igreja ou de qualquer outro grupo. O líder, gente, ele deve liderar, e isso não quer dizer só ficar delegando funções, né? Você vai fazer isso, você aquilo outro. Quer dizer tomar responsabilidade por problemas, encarar situações desagradáveis, arcar com prejuízos e principalmente saber cobrar. Um líder que age conforme a Escritura, ele produz profissionais e pessoas melhores e mais aptas para lidar com as dificuldades da vida. É por isso que o texto diz que você terá paz e alegria ao disciplinar o seu filho. Então, chefe que não repreende o funcionário preguiçoso, exerça o seu papel de líder. Marido que não exorta a sua esposa, exerça o seu papel de líder. Pais que não colocam limite nos seus filhos e praticamente deixam eles baterem na sua cara, exerçam o seu papel de líder. Vocês vão ser cobrados por isso. O mundo está cheio de gente mimada
por causa de pais que preferem deixar o YouTube criar os seus filhos do que, de fato, serem líderes do seu lar. Verso 18. A disciplina vem de Deus. Como eu disse agora há pouco, os líderes devem disciplinar. O problema é que não existe disciplina perfeita porque nós não somos perfeitos. Sendo assim, a chance da gente ou ser mole demais ou passar do limite é muito alta, né? Só que a disciplina que vem de Deus, irmãos, ela não tarda, não falha, ela é justa, ela é perfeita, ela é na medida. E mesmo sabendo que nós não seríamos capazes de sermos como Ele, ainda assim Ele nos orienta a disciplinar para que a sua lei seja obedecida. E a não aceitação dessa disciplina, seja por orgulho ou falta de humildade, ela só traz destruição. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no versículo à frente. Verso 19. Exemplos são melhores que conselhos. A verdade aqui, irmãos, é que a gente não pode ser hipócrita. O discurso do faz o que eu digo, mas não o que eu faço, ele não pode nem passar pela nossa cabeça. A gente não deve deixar de exortar, é claro, mas antes disso é preciso analisar como é que a gente se comporta diante daquela situação que a gente pretende fazer uma repreensão, uma exortação. É como se você reclamasse com alguém que te fechou no trânsito enquanto você estava dirigindo falando no celular. Entende? É como, sei lá, se você tivesse alguma mágoa por causa da forma que seus pais te trataram na infância, e você faz até pior que seu filho. Ou então é como se você ficasse chateado porque alguém se atrasou muito para o ensaio do grupo de louvor, sendo que você não chega no horário um único dia. Mas tudo isso são situações hipotéticas, tá, gente? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Brincadeira. Isso vale para qualquer área da vida, pessoal, conjugal, profissional, eclesiástica ou qualquer outra. Vigiem. Verso 20. Falar é prata e calar é ouro. Já ouviram esse ditado? Eu acho genial. Deus fala, através de Salomão, de uma forma muito sábia. Ele nos orienta, na verdade, nesse trecho a sermos mansos. Em outro trecho de Provérbios, ele mesmo diz que quem fala demais acaba pecando, e quem é prudente fica de boca fechada. Nós sabemos o poder que a língua tem de ferir, muitas vezes mais do que a própria espada. A língua tem o poder de matar uma pessoa por dentro, de destruir um relacionamento, de estragar uma negociação, de desatar laços familiares. Tudo porque a gente não consegue, uma vezinha sequer, engolir o nosso orgulho e se esvaziar como Jesus se esvaziou. Eu não quero nem pensar como é que a gente, como eu e você, agiríamos diante dos soldados romanos, humilhando a gente, sem dizer uma só palavra. É muito difícil. E eu estou falando isso porque muitas vezes a gente, no momento de ira, pode chegar para alguém cheio de si para dizer umas verdades, pensando que está fazendo a coisa certa. Não, eu estou exortando, eu estou dizendo, estou fazendo o que a Bíblia manda. Só que, na verdade, você só está destruindo. Muitas vezes pela sua forma de falar. O que a Bíblia orienta sobre isso? É um trecho até muito famoso que está em Tiago, que é: esteja pronto para ouvir, seja tardio ao falar. Na verdade, existem 74 versículos na Bíblia que falam exatamente sobre isso, sobre refrear a língua. Talvez existam até mais, mas na minha pesquisa encontrei 74. Pensem, por que tem tanto? Porque a gente precisa ser cobrado e lembrado disso o tempo inteiro. Eu acho que a língua é o pior dos nossos problemas. Verso 21. Cuidado para não agradar demais. Esse ponto é muito delicado. Não que os outros não sejam, mas esse é delicadíssimo. É claro que a gente ama as pessoas com quem a gente está perto, as pessoas que estão no nosso convívio, e a gente quer que as relações sejam sempre boas, sempre agradáveis, que nem um comercial de margarina. Mas a gente faz isso, na verdade, para evitar que as pessoas vejam aquilo que a gente tem de pior, né? Só que as conversas desconfortáveis, elas precisam acontecer. É preciso falar quando algo te chateia, é preciso exortar. Você não pode deixar algo de errado passar batido só porque você está com medo da pessoa não gostar daquilo que você vai dizer. Eu já adianto, é muito provável que ela não goste mesmo. A gente não gosta de ser incomodado, de ser cobrado, né? Mas você e eu
precisamos fazer a nossa parte, né? É na tristeza que se busca alegria, é no desconforto que se busca formas de evoluir, né? Salomão, em outro trecho, novamente, de forma muito sábia, já disse que é melhor estar num velório do que numa festa. Ou seja, a gente se fortalece na fraqueza, como em outro texto disse Paulo. Se você realmente ama quem você diz que ama, não queira só passar pelos bons momentos com essa pessoa, mas queira passar também pelos maus para que vocês cresçam juntos. Você já deve ter pensado ou escutado alguém dizer assim: eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive, para que ele não sofra como eu sofri. Só que, se você já disse isso, parabéns, você acabou de assinar um atestado de ingenuidade. Gente, é impossível não passar por sofrimento aqui. O Senhor Jesus já disse isso, já nos orientou. É impossível não sofrer aqui na terra. E é melhor que o seu filho aprenda a lidar com esse sofrimento com você do que com o mundo, porque o mundo não vai ter pena, não. Isso nos remete ao que eu falei lá no primeiro versículo desse estudo. Os líderes precisam liderar, e liderar também é roer o osso para um dia poder comer o filé, sabe? Verso 22. Saber ser cobrado. Vejam, até agora eu só falei de um lado, que é o lado do opressor, é o lado de quem precisa cobrar. Agora eu vou falar um pouco sobre o outro, que é ser cobrado. Vejam, a gente sabe que ninguém gosta de ser cobrado. Eu mesmo não conheço ninguém que fale, não, eu gosto de receber críticas. Muito difícil que seja verdade. A gente, claro, que gosta de saber onde pode melhorar, mas o ato de receber a crítica é muito difícil, porque fere o nosso orgulho, né? Ser cobrado é como se alguém estivesse questionando a nossa integridade. É como se alguém não confiasse naquilo que a gente está fazendo, né? A verdade é que o orgulho, frágil como é, ele fica gritando aqui dentro da gente, né? Que nem uma criança mimada no mercado, quando você diz não. Mas o problema é que se a gente está sendo cobrado por alguma coisa, é porque ou a gente está fazendo alguma coisa de errado, ou a gente está deixando de fazer alguma coisa. Então, se você for ficar chateado com alguém por causa dessa cobrança, se chateie com você mesmo, que foi irresponsável naquela situação. Veja, não fique com raiva de quem te cobra, porque a pessoa está fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Mas não, agora eu vou ficar com raiva, sei lá, do agente da SMTT que me multou porque eu passei naquele farol vermelho da ponte do Rio Mar, que ninguém para, mas ele só multou a mim. Não, a culpa é sua, que não fez o que tinha que ser feito. Entendem? A gente precisa ter humildade para saber quando a gente está errado, e ter humildade, de novo, para saber reconhecer o nosso erro, se desculpar e fazer o que for possível para reverter aquela situação, quando ela pode ser revertida. É claro que existem muitas situações onde a gente é injustiçado. Muitas não, centenas de situações, né? Mas e nela é interessante, a gente fica parecendo um gremlin. Já viu esse filme? Que é aquele bichinho fofinho, quando joga água, ele vira o filho de Belial. A gente fica parecendo um gremlin quando a gente está diante de uma situação de injustiça. Só que sabe quem também foi injustiçado? Jesus. E vocês sabem como ele agiu. E quando a gente ora pedindo para que Deus cresça e a gente diminua, ou quando a gente ora pedindo por paciência, Deus ele vai colocar situações na nossa vida para a gente colocar isso em prática, né? E já estou terminando, vamos para o último versículo agora. A falta de humildade pode destruir. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Esse verso aqui ele é quase que autoexplicativo, né? Não saber se esvaziar ao ser cobrado só traz ruína para você e para todos aqueles que estão ao seu redor, até porque ninguém quer estar perto de alguém que está sempre acima da razão, alguém que não sabe errar, que não se desculpa, que não consegue ter humildade para reconhecer os erros. Enfim, ser humilde é ter compromisso com a palavra de Deus, é amar ao próximo, é saber colocar os sentimentos do outro antes dos seus. Humildade e compromisso, infelizmente, são coisas que não podem ser ensinadas, né?
mas eu creio num Deus que é capaz de transformar a minha e a sua vida e nos tornar mais humildes como seu filho e comprometidos com a sua verdade absoluta. Então, irmãos, que o Senhor nos dê graça para lidar com essas dificuldades do dia a dia e seja misericordioso em todas as vezes que a gente falhar. Amém?